Olá galera, meu nome é João Luiz Braga, sou analista aqui na Encore, vim aqui gravar o vídeo de março, hoje é dia 12 de março, 6 e pouco, 6 e 12 da tarde. Eu vou contar um pouquinho, de novo eu atrasei um pouco, tem um motivo que eu queria esperar o dado de inflação dos Estados Unidos sair, que é um dado super importante para gravar esse vídeo, para ver se mudava alguma coisa no cenário, a sorte é que não mudou, então vamos lá, vamos falar um pouquinho, prestar conta e falar um pouquinho de cenário. Esse mês eu trago especificamente uma parte maior sobre China para falar, porque a gente está under, a gente não tem vale, não tem nada, então vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas a gente também fala sobre os Estados Unidos, mudança no Brasil, mudança na carteira. Vamos lá, para começar prestando conta, eu trouxe aqui, dado que a gente está no meio do mês, eu falei, vamos ver de falar do mês, eu já trago no ano inteiro. Foi um mês que também está meio de lado, né? Então eu decidi trazer aqui para vocês a performance do começo de ano até literalmente hoje, incluindo a prévia da cota de hoje que sai amanhã. Então com hoje o Ibovespa no dia 12 aí de março, o Ibovespa cai ainda no ano forte, né? Cai mais ou menos quase 5%, 4,80%. O SMLL, que vocês sabem, que eu sempre repito sobre o SMLL, que eu gosto mais de olhar para ele, né? Que é o índice mais representativo da Bolsa, cai um pouquinho mais, cai 5,2%, 5,3% aí no ano. A gente não, a gente está subindo. O Encore Ações sobe levemente, 0,3%, bem pouquinho no ano, mas pelo menos a gente conseguiu evitar aí essa queda. O Long Bias sobe um pouquinho mais, o Encore Long Bias sobe 1,5% por aí, 1,6%, que é parecido com o Prev. Então a gente conseguiu gerar um valorzinho aí mesmo com a Bolsa caindo. Sobre o mês a gente não tem muito recado, eu só queria lembrar uma coisa que foi o vídeo do mês passado, né? No vídeo do mês passado, a gente falou muito sobre o cenário. Eu aproveitei, porque foi um mês que não teve muita novidade. Falei, deixa eu falar o cenário. Eu expliquei certinho lá porque que o gringo vai investir em emerging markets, a diferença de valuation da gente para eles, por que a gente está indo bem. Enfim, então é um vídeo muito importante, porque enquanto o cenário não mudar, é meio que aquilo, né? A gente continua. Esse vídeo aqui agora a gente vai voltar um pouco para fazer o que a gente costuma fazer, né? Que é um pouco da atualização, contar o que a gente mudou e por aí. Porque não mudou nada. A gente segue bastante otimista, a gente está bem comprado, né? Mas uma carteira equilibrada, que é 50% de atacantes, 40% de defensivas e 10% de commodities, que eu vou explicar mais especialmente no final desse vídeo, quando eu falar das mudanças. Enfim, e quem quiser conhecer mais a Encore, é só entrar no nosso site encore.am, então é ENCORE de Encore.am de Asset Management. Lá tem todos os lugares que a gente vai ser distribuído. Vai ser uma honra tê-los como cotistas, e para quem já é cotista dos fundos, muito obrigado pela confiança e vamos lá, né? É um período de novo sem muita novidade. Dos Estados Unidos tem duas coisas que eu trouxe bem relevantes para falar. E eu esperei de propósito, né, como eu falei no comecinho, para soltar esse vídeo, porque agora a gente tem o dado mais importante, está todo mundo lendo, saiu hoje de manhã, 9h30 da manhã, que é o tal do CPI, né, a inflação americana. Tá todo mundo esperando isso arrefecer, fique tranquilo, para voltar com a teoria do risk-on, ou seja, tomar risco comprando ativos reais como a bolsa, né? E esse dado saiu hoje, o mundo inteiro viu, e foi um dado, eu diria, calmo, em linha, tá? Não foi melhor que esperado, que faz a galera animar mais, mas também longe de ter sido assustador para cima, que faria a gente poder talvez mudar um pouco o cenário em relação à queda de juro lá fora. O dado continuou mostrando uma trajetória de acomodação gradual, como o gráfico na tela que aqui mostra. Esse aqui é a linha para ver, é essa linha azul escura aqui, que é de 12 meses, você vê que ela continua arrefecendo devagarzinho, indo para lá para a meta, que é os 2%. Enfim, você parecendo que vendo janelas curtas o negócio está piorando. Esse era o medo do mercado, né? Porque se tivesse um dado muito forte mostrando que, né, os dados curtos não estão mais arrefecendo, seria mais preocupante. Mas não veio. Veio 0, o que a gente gosta de olhar, que é este gráfico, que é também no Core, aqui, ó. Core é o núcleo da inflação, né? Que ele tira alguns dados mais voláteis, e esse veio 0,35, foi até curioso hoje, porque o mercado esperava 0,3 e veio o print da tela, mostrou 0,4, mas na verdade era arredondamento, porque o número veio 0,35 alguma coisa. Então veio em linha, segue o jogo, essa é a conclusão, por isso que eu esperei, não muda nada, né? Vindo em linha, se continuar assim a gente vai ter os cortes, não mudou muito a dinâmica inclusive de espera de corte, lá tem um pouco mais de um corte precificado, se não me engano, para julho, o que vai ser muito bom para preço de ativo. Do ponto de vista, outro dado, né, que também foi bom para esse cenário, mas foi um pouco mais curioso que outros processos, é o dado de emprego, o tal do payroll, né?
E é curioso por vários motivos. O primeiro é que não é que o dado do mês veio mais fraco. Não, ele veio até mais forte que esperado, tá? Ah, e vem cá, só deixar bem claro que dado de emprego bom ou ruim, né? Parece que eu tô torcendo para ter desemprego. Não é isso, né? Não quero que ninguém fique desempregado. Não é isso. É só que se o dado de emprego vem mais fraco, né? Isso ajuda no combate à inflação. É sob essa ótica que ela é tão relevante. Para o mercado. E aí, só para mostrar um pouquinho, porque veio bem curioso, né? O primeiro que eu falei tem esse monte de número aqui na tela, calma que eu vou explicar cada um. Esse aqui é o headline, é o número mais importante que todo mundo olha, que é o Change in Non-Farm Payrolls. Esse aqui foi o que saiu, 275 contra 200 esperado. Então, pô, veio pior que o esperado. Sim, porém, olha que curioso. Primeiro, o desemprego veio acima do esperado, que é bom pelo que eu falei, né, a questão da inflação. E esse é outro dado que todo mundo olha, que é o Average Hourly Earnings, que é a inflação do salário, que veio 0,1 contra 0,2 esperado, também um pouco mais fraco. Então também foi bom. Mas a melhor parte não foi essa. Foi que, não sei se vocês lembram, mas eu até comentei sobre isso no vídeo do mês passado, que foi um dado muito ruim. Foi o dado, esse aqui é o do mês passado, tá? Eu trouxe aqui só para mostrar. O dado do mês passado, aqui no Non-Farm Payrolls, veio muito pior que o esperado. O esperado era 135 e veio 353. E o mercado desesperou, meu Deus, inflação, meu Deus. Aí aqui, né, o juro lá subiu, aí a nossa bolsa lá não sofreu muito não, mas a nossa bolsa aqui sofreu pra caramba, tudo aquilo ali. Pois bem, esse que nesse dado que saiu na última sexta, além desses dados melhores que eu falei, eles revisaram o dado anterior e revisaram fortemente para baixo. Tipo, olha isso aqui, ó. O anterior que tinha sido 353, está aqui, foi revisado para 229, ou seja, muito abaixo. E o esperado era 170. Mas na verdade, a revisão não foi só no mês passado, como nos 2 meses anteriores, não foi só esses mais ou menos, cento e poucos aqui não. Foi 167 para baixo. Revisado, ou seja, trazendo o dado do mês passado para uma coisa muito mais perto do em linha do que aquele dado super forte que tinha parecido acontecer. Isso é curioso, né? Porque sei lá, eu até fiquei meio revoltado, porque eu acho que se no mês passado tivesse vindo dado em linha, acho que a nossa bolsa hoje já está muito acima do que está, tá? Tipo, esse último mês, realmente, desde que saiu esse dado, e também um print de inflação do mês passado um pouquinho acima do esperado, o mercado ficou preocupado. E o dado estava errado, entendeu? Eu não entendo muito bem essas dinâmicas de revisão, não. Mas, pô, fiquei chateado, né? Porque se tivesse vindo dado em linha desde o mês passado, o humor seria outro. Mas, enfim, o fato é que veio bom, o fato é que revisou para baixo, o fato é que o desemprego aumentou, e essas coisas corroboram um pouco do cenário de que está freando a economia devagar lá, beleza? E isso abre espaço para as quedas, do que eu mais espero, né, para tão esperada queda de juro. Aí volta aquele cenário que foi do mês passado, galera. Vê o vídeo do mês passado de novo, que é o fato de que o juro caindo no mundo inteiro ao mesmo tempo é algo muito bom para a bolsa e para o preço dos ativos. Enfim, então segue o jogo. Dado emprego melhor, inflação tranquilo, seguimos otimistas. O cenário que eu falei no mês passado não mudou. O cenário global continua muito favorável para mercados emergentes. E como eu falei, hoje eu quero falar um pouco mais sobre China, que é muito importante, todo mundo sabe que é importante e tal. E a gente não tem nada de Vale, nada de minério, nada de siderurgia. Commodity, a gente só tem PetroRio e 3R, que são petróleo, que não tem, né, menos relacionado só com China do que outras commodities. Vamos lá. Acabou de ter a 14ª NPC, que é o National People's Congress. É a reunião que define as principais metas econômicas para este ano lá na China. Então a gente analisou, a Bel, que é a nossa analista de commodities, que entrou bem a fundo, e eu trouxe aqui para vocês um pouco da nossa conclusão. Nossa conclusão foi tudo meio que em linha que o esperado, assim, tipo o crescimento de PIB, que é mais ou menos de 5, inflação, meta fiscal, emprego. E a reação, tudo meio que nem a reação acabou sendo meio que negativa, porque as pessoas começaram a questionar se isso é suficiente para inflexionar a economia por lá. Então, só para trazer alguns dados mais específicos, o que o mercado estava torcendo e o que veio, né? Por exemplo, tem o tal do déficit fiscal, né? Que é um jeito de estimular a economia. O pessoal esperava que fosse maior, em 3,5% do PIB, como foi especulado mais ou menos como sendo um cenário otimista, e veio 3%, que era o esperado. Outra coisa, o mercado queria um tom de maior estímulo no grande problema que tem lá, que é o mercado, o setor imobiliário, né? A gente vem falando sobre isso em vários vídeos aqui ao longo do tempo. E não veio, tá? Assim, inclusive o Housing Minister, ministro
Housing lá, fez um discurso voltando com a história, que é uma frase que ele repetiu várias vezes lá atrás, e que o PBOC, né, o Banco Central Chinês, tinha tirado do discurso, e por isso que não estava aparecendo muito na mídia, que é o tal do Houses for Living, not Speculation, né, tipo que casa não é para especular, é para morar. E ele voltou a falar sobre isso, então... falou também que as forças de mercado vão prevalecer para as empresas com problemas de liquidez, né, que lá tem um monte de empresa que está defaultando, deixando meio que implícito que vão deixar algumas imobiliárias lá quebrarem. Enfim, o mercado esperava, ou torcia, sei lá, para algo mais, né, com mais estímulo para o imobiliário, que não veio. E também teve outra questão, que foi mais detalhes da implementação das medidas de estímulo, né? Um monte de pequenos estímulos lá, tem o Consumer Goods Trade-in, enfim, Equipment Upgrade, Stock Rescue, enfim, algumas coisas assim, só que eles falam sobre isso, mas eles não dão detalhe. E aí incomoda o mercado, que fica parecendo que é meio para inglês ver. Então também não gostaram. Se tivesse mais detalhe, teria sido melhor. Então, resumindo, o mercado cria mais estímulo. Aparentemente, talvez o governo não tenha tanto espaço, ou não quer fazer agora, sei lá. E para piorar, né, você tem uma dinâmica que o PBOC, o Banco Chinês lá, o Banco Central Chinês lá, fica meio refém do Fed, porque tem que esperar o Fed cortar, senão o diferencial de juros da China para os Estados Unidos fica muito grande. Algo também mais parecido como aqui, tá? Se lá acelerar a queda, aqui a gente pode acelerar. Se lá não diminuir, isso também bota um certo problema na dinâmica de corte de juros brasileira também. Então, sei lá. E para terminar, assim, notícias relevantes vindo da China agora só em abril, no Politburo, que é a reunião do partido por lá. E aí tem umas coisas curiosas, tipo, até trouxe aqui, né? Com isso, a primeira coisa que veio foi que a renda fixa lá, né, os títulos chineses caíram, né, indicando uma economia mais fraca. E como isso não bastasse, teve outra coisa curiosa, que é este outro gráfico aqui, que é o gasto com defesa, gasto militar lá na China, projetaram 7% do PIB, que até é um crescimento, é o mais alto dos últimos 5 anos, é maior do que o crescimento do PIB, né? E de certa forma reforça uma grande preocupação que eu já falei sobre isso aqui também, que é essa tensão geopolítica, né, que a gente está vivendo no mundo como um todo. Também saiu uma notícia exatamente nesse final de semana por lá, que foi até uma notícia na outra linha, que a primeira leitura falou, não, mas isso aí foi bom para a economia chinesa, que é a inflação. A inflação no último mês veio bem mais alto que esperado, foi mais alto que esperado, não sei se é mais alto que esperado, mas assim, veio bem mais forte, saindo de menos 0,8 para mais 0,7. Porém, aí a pessoa fala, pô, tá vendo, a economia talvez não seja tão fraca. Porém, isso tem sazonalidade neste número, tá? É o fato de que teve o Ano Novo Chinês. Por exemplo, turismo cresceu pra caramba, acho que foi 23%, enfim. Então teve um grande crescimento da inflação que foi motivo sazonal neste mês. Então esse número, à primeira vista, pareceu bom, mas pessoas que fazem análise sazonal falam até que essa diferença de janeiro para fevereiro foi menor do que esperado pela sazonalidade nos outros anos, que também tem essa virada do ano novo. Então, assim, quando a gente olha para a China, de todo lado que a gente vê, sei lá, é por isso explica por que a gente está zerado em Vale, por exemplo. E eu sei que muita gente se preocupa quando eu falo mal de China, né? China, fala assim, pô, se a China não subir, o Brasil não vai nem a pau. Isso é menos verdade do que já foi no passado. Assim, eu já mostrei esse gráfico no passado, nem vou mostrar aqui agora, mas o fato é que desde que China virou uma questão se é investível ou não para americanos, né? Porque se uma empresa chinesa faz negócio com uma russa, ela entra em blacklist, enfim. Dado que virou uma coisa meio que o pessoal tem dúvida, o pessoal começou a criar produtos de emerging market sem China. Então existe isso, antigamente isso não existia, era um basket só, por exemplo, o MSCI, né, aquela empresa que faz os ETFs e tal, antigamente ETF de emerging markets todos tinham a China, Brasil e tal, e hoje, mais ou menos uns 40, até um pouco mais que isso, percentual, 40% de todos os produtos que são do MSCI emerging markets já são ex-China, o cara já compra uma cesta de países emergentes sem a China, ou seja, eu acho que dá para ter fluxo sim, para o Brasil ou para mercados emergentes sem a China também, porque a gente já depende menos deles. E o Brasil também, como balança, também depende menos do que dependeu lá no passado, que era mais minério, né, que dependia do crescimento da China. É isso. Vamos para o Brasil, né?
Brasil tem pouca coisa para falar, tá? Teve dado de PIB que veio em linha, né, 2,9% de crescimento no ano passado, o que é curioso, porque 2,9%, né, é um crescimento bom, né? E a expectativa no começo do ano passado era tipo zero, assim, era quase nada, assim, era impressionante. A gente tirou os focos no começo do ano passado, impressionante como erraram. O crescimento veio muito acima do esperado. Então, essa notícia é boa, mas já esperada. Eu acho que o outro dado que a gente tem olhado com frequência por aqui é a inflação. E hoje saiu o IPCA de fevereiro, que o mercado esperava um número forte, e de fato veio. Veio até o número, o headline do IPCA, né, o número cheio, veio até um pouquinho acima do esperado. Mas a abertura não foi tão ruim, se você olha para a abertura. Inclusive, fazendo a mesma análise do core, né, que é assim como a gente fez lá fora, que é o núcleo da inflação, esse veio até um pouquinho abaixo do esperado, em 0,5%. O mercado esperava talvez um pouquinho acima disso, 0,52%, por aí. Então, esse meio analisado é algo como 4 e pouco por cento de inflação, o que indica que dá para continuar o ciclo de queda de juro, né? Porque vamos combinar que ainda tem muita gordura, ainda tem muito para o juro cair, lá dos 11 e tanto, que tá, porque se a inflação tá indo para 4 ou até talvez menos que isso. Então, acho que não, também o dado do IPCA de hoje, também tanto que o mercado de renda fixa nem se afetou muito com ele. Também não muda o cenário positivo que a gente está vendo, o juro vai continuar caindo, o que é muito bom para a nossa bolsa. O que teve de mais relevante de Brasil para comentar está mais na política, né? Tiveram algumas pesquisas da Atlas, não lembro de quem também, falando sobre uma queda relevante na popularidade do nosso presidente, né? E a nossa impressão é que a reação do presidente foi voltar com tudo na imprensa, teve a entrevista do SBT ontem, e tal, com discursos, pautas e discursos mais populistas, né? Como, por exemplo, voltou a falar mal, ele já tinha ficado amigo, mas agora voltou a falar mal do Roberto Campos, lá, presidente do Banco Central, a história do dividendo da Petro, né? Que não só da história do dividendo, como o que ele falou sobre isso. Por exemplo, a gente tem compromisso em reduzir preço de combustível, a história do Vale Carne, papo de ajuda para aéreas, para baratear voo. E óbvio, o que mais me incomoda, que é sempre chato, aquele velho discurso de criticar o tal do mercado, que é sempre chato, né? E aí eu fiquei em dúvida se, pô, esse discurso ainda dá popularidade, né? Tipo, parece tão velho isso, né? Parece tão. E eu conversei com um monte de amigos aí, um monte de cientistas políticos e tal, inclusive um amigo do Twitter lá, o Roberto Reis, um grande abraço para ele, entende muito de política, ele já fez muita pesquisa para auxiliar a campanha eleitoral, tal, então ele tem uma visão super boa do que faz sentido ou não como discurso, e infelizmente ele e outras pessoas que eu conversei acreditam que essa estratégia, infelizmente, ela faz um pouco de sentido. Ainda é um pouco popular falar mal de elite, falar mal de mercado, sabe? Infelizmente, o que é muito chato, é uma pena, porque isso atrapalha muito a percepção dos investidores locais e estrangeiros, né? Então, enfim, é meio chato. Vamos ver se isso. Vamos ver o que acontece aí nas próximas pesquisas de popularidade, se esse discurso arrefece um pouco, enfim, vamos ver. É isso, vamos então agora falar um pouco de mudança de carteira aqui. Como eu falei no começo, a gente está subindo no ano mesmo com a bolsa caindo, então o ano está razoavelmente bom aqui pra gente. Eu acho que muito disso eu atribuo ao fato da nossa carteira ser equilibrada, né? Mas também a gente tem umas notícias ruins, né? Por exemplo, o Mercado Livre, que era a nossa maior posição, está vindo super bem no ano, né? E aí soltou um resultado que o mercado não gostou, eu já falo um pouquinho da nossa opinião, e o papel literalmente entregou toda a alta do ano. A boa notícia é que a gente era a nossa uma posição com 10% do fundo, aí lá, não foi no topo, obviamente, mas lá mais perto do topo antes do resultado, a gente tinha diminuído a posição de 10% para 7%. Então a gente pegou a alta com o copo cheio e a queda não tão, com 7% do fundo. Ruim, né? Mesmo assim, mas menos pior do que se tivesse pego com a posição máxima. Depois de toda essa queda, a gente até aproveitou para aumentar um pouquinho, a gente voltou para 8% do fundo. A gente acha que o grande motivo que o mercado não gostou do resultado foi custos maiores. Na verdade, a gente não achou ruim, porque essa despesa não é. Em empresa de tech é assim, né? Despesas são investimentos, né? Ao contrário de uma fábrica, né? E parte desse crescimento de despesa foi investimento em logística, porque eles chamam de 1P, né? Que é aquele produto tipo linha branca, da geladeira, que ao invés de ser uma terceira pessoa vendendo para uma outra, é o próprio Mercado Livre comprando lá a geladeira do fornecedor e vendendo para o cliente, né? E eu acho que esse é um mercado que o Mercado Livre sempre foi mal, né? Sempre foi pequeno lá, eles não mal porque eles
não mandam bem, mas simplesmente porque eles nunca priorizaram. Esse é um mercado gigantesco que está aí dando sopa. Então acho que a gente acha que faz sentido eles atacarem esse mercado também. Por isso que a gente teve uma visão um pouquinho diferente do mercado. A gente não acha que o resultado foi ruim. Mas é isso, então voltamos a comprar um pouquinho depois de ter diminuído antes do resultado. O que mais que a gente fez? A gente aumentou, se a gente pega, especialmente se a gente dá um zoom out de alguns meses, a gente tem aumentado plays de economia doméstica, por exemplo, Arezzo e Cyrela, que viraram posições bem relevantes aqui no fundo. E do lado da venda, a gente zerou o Nubank. Eu já estou triste de ter zerado, porque eu gosto muito da ação. E deu super certo, tá subindo. A gente zerou mais ou menos nesse preço que tá agora. Ela está subindo tipo quase 40% esse ano. Fora ano passado foi super bem. E por que a gente zerou, mesmo gostando muito? É que além dessa alta de 40% no ano, quase, a gente revisou nossos números para baixo. Então, pô, o negócio subiu, a gente revisou para baixo. Ficou um pouco difícil de justificar a posição. Então, meio que a gente está torcendo para a ação cair, né? E aí a gente volta, porque a gente ainda gosta muito da tese. Então, indo um pouco para a carteira, a gente tá lá, 50% de atacantes, como Meli, como Arezzo, como Direcional, Vamos, Cyrela. Aí tem Banco do Brasil, que eu não sei se é atacante defensiva, mas porque é tranquilo, né? Não é que tem grandes volatilidades. E aí tem os 40% de defensiva, tipo Iguatemi, tipo a própria Cielo, que era um atacante, mas agora negocia com a possibilidade do fechamento de capital, então mais estávelzinha lá, Equatorial, Energisa e outras. E 10% de commodity, dividida em PetroRio, Prio e 3R, quem já tem faz tempo, né? Então a gente continua bem comprado, com pouco caixa no Corações, com um net long acima de 90% no long bias. A gente segue otimista, como te falou, e de novo é importante ver o vídeo do mês passado que tem certinha a descrição da tese. E se vocês quiserem entrar no fundo, de novo, é só entrar no site encore.am e ver onde a gente é distribuído. Gente, muito obrigado pela confiança. Inscreve aqui no canal para você receber o vídeo do mês que vem automaticamente. E muito obrigado. Até o mês que vem. Até lá.